Criação da cultura. O nome de nossa religião é Igreja Messiânica. Naturalmente, tendo ela surgido para promover a derradeira salvação do mundo, não há disparidade entre seu nome e sua missão. Contudo, poderíamos igualmente chamá-la de religião criadora. Explicarei por quê. Durante muitos séculos, a humanidade veio empregando todas as suas forças em prol do progresso e do desenvolvimento da cultura, e conforme podemos constatar, atingimos uma cultura notável que nos deixa maravilhados. Não haveria palavras suficientes para enaltecer esse mérito. Nem é necessário dizer que tudo isso vem sendo feito tendo como ideal a felicidade da humanidade. Entretanto, a descoberta da desintegração nuclear é uma realidade que contraria demasiadamente essa expectativa. Pavoroso seria um adjetivo ainda insuficiente para qualificar tal descoberta capaz de ceifar milhares de vidas em um instante. Talvez o sonho de felicidade fora traído mais do que se possa imaginar. Quem poderia prever o surgimento de tão grande desgraça? Terá existido maior discrepância que essa em toda a história? A humanidade, ou pelo menos as pessoas cultas, precisa descobrir a verdadeira causa disso, pois enquanto ela não for conhecida e solucionada, o progresso da cultura que será obtido de agora em diante não terá nenhum sentido. No entanto, a própria bomba atômica, por ser utilizada como arma de guerra, torna-se demoníaca. Se não for, logicamente, transforma-se em um maravilhoso anjo da paz. Nesse sentido, não há motivo para fazermos alarde contra a bomba atômica, pois o problema é a guerra em si. Consequentemente, não existe uma questão mais importante que extinguir a guerra. Há milhares de anos, a humanidade vem empregando todos os seus esforços para fugir da ameaça da guerra. É um fato que todos conhecem muito bem. Entretanto, ao invés de a ameaça diminuir, a realidade mostra o seu aumento sempre que uma guerra é travada. É claro que isso também é motivado pelo crescimento demográfico, mas o aperfeiçoamento das armas torna essa ameaça ainda maior, o que culminou com a invenção da bomba atômica. O que mais poderia estar indicando esse acontecimento senão a aproximação da hora de colocar-se um ponto final na guerra? Acredito que este é o fim dos tempos profetizado por Jesus Cristo. Pensando dessa forma, pode-se até dizer que a cultura atual teve sucesso, mas não podemos deixar de admitir o grande fracasso que chega a anular esse êxito. Analisando desse ângulo, o certo seria despertar das falhas da cultura, as quais descrevi acima, e partir para a criação de uma nova e revolucionária cultura. Em outras palavras, seria como se ela estivesse dando uma nova partida. Então, o que vem a ser a criação da nova cultura? Esta é, atualmente, a grande tarefa da humanidade. Acredito que nossa religião surgiu para cumprir essa tarefa. Portanto, com tão importante missão, a Igreja Messiânica visa desenvolver, de acordo com os desígnios de Deus, a grandiosa obra de construção do paraíso terrestre. Como condição básica para atingir esse objetivo, propomos-nos, antes de tudo, a eliminar a doença da humanidade. Julgo desnecessário falar muito a esse respeito, dados os maravilhosos resultados que viemos obtendo. Obviamente, a verdadeira causa da guerra é a doença, não somente a doença física, mas também a espiritual. Eliminar a doença espiritual e tornar as pessoas verdadeiramente saudáveis deverá ser a base para solucionar radicalmente o problema da guerra. Qualquer outra solução proposta, visando a sua eliminação, não passará de mero devaneio. Em 13 de setembro de 1950. A construção do paraíso e a exclusão do mal. Título anterior:
a construção do paraíso e a eliminação do mal. A respeito da transformação deste mundo em paraíso, que é o objetivo de Deus, existe um ponto fundamental. E o que seria isso? É o mal que a maioria das pessoas traz no recôndito de seus corações. Pelo senso comum, as criaturas desaprovam o mal e temem muito o contato com ele. Desde tempos remotos, elas condenam o mal por meio da moral e da ética, e esse também é o objetivo principal da educação. Além disso, os ensinamentos da religião têm como premissas recomendar o bem e combater o mal. Observando a sociedade, vemos que os pais advertem os filhos, os maridos as esposas os maridos, os patrões os empregados. A tudo isso acrescentam-se as leis, que por meio de penalidades tentam impedir a prática do mal. Entretanto, é incompreensível que, apesar de todo esse esforço, o número de pessoas más é incalculavelmente maior que o de pessoas boas. A rigor, entre 10 pessoas, 9 são más e pode ser que nem a 10ª seja boa. Contudo, mesmo em se tratando de pessoas más, existem diferentes tipos de mal: os grandes, os médios, os pequenos e outros. Citemos alguns exemplos. 1. O mal praticado proposital e conscientemente. 2. O mal cometido sem ter ciência disso. 3. O mal praticado por não haver alternativa. 4. O mal perpetrado acreditando-se ser um bem. O primeiro não necessita de maiores esclarecimentos. O segundo é o mais comum e numeroso. O terceiro, por ser cometido por pessoas desprovidas de razão e inteligência, é algo fora de questão. Já o quarto, isto é, o mal que se faz pensando ser um bem, é o mais danoso, por ser praticado abertamente e com determinação. Detalharei isso posteriormente. Agora, descreverei a visão de um mundo do mal a partir da perspectiva do bem. Observando a atualidade, constatamos que o predomínio do mal é tão grande que podemos perfeitamente dizer que este mundo é o mundo do mal. Temos conhecimento de inúmeros exemplos de homens de bem que foram atormentados pelos perversos. Da situação inversa, eu nunca ouvi falar. Como o mal possui mais adeptos que o bem, enquanto os malvados burlam as leis e agem como bem entendem, os bons ficam subjugados, vivendo constantemente atemorizados. Esta é a situação do mundo atual. Por serem mais fracos, os bons são sempre perseguidos e maltratados pelos maus. A democracia surgiu naturalmente em contraposição a esse absurdo estado de coisas. O Japão, que viveu longo tempo sob o domínio do pensamento feudal, insistiu em manter uma sociedade em que os fracos são vítimas dos fortes. Felizmente, com a ajuda do exterior, conseguiu implantar o regime democrático. Por esse motivo, mais do que dizer que a democracia no Japão foi um evento espontâneo, devemos afirmar que ela foi uma consequência natural. Eis um raro exemplo da vitória do bem sobre o mal. Contudo, a democracia japonesa ainda não está consolidada. Em vários setores existem resquícios de feudalismo, e talvez eu não seja a única pessoa a perceber isso. Vejamos a relação entre o mal e a cultura. O princípio do surgimento da cultura pode ser explicado da seguinte maneira: na era primitiva e selvagem, os fortes oprimiam os fracos, tolhendo-lhes a liberdade, impondo-lhes a força, usurpando-lhes os bens, praticando matanças e agindo como bem entendiam. Como resultado, os fracos criaram vários meios de defesa. Fabricaram armas, construíram muralhas, aperfeiçoaram os meios de transportes, etc.
Em grupos ou mesmo individualmente, eles se esforçavam de todas as maneiras possíveis. Naturalmente, isso serviu para desenvolver a inteligência do ser humano. Com o correr do tempo, para garantir a segurança, fizeram-se acordos coletivos, os quais, possivelmente, deram origem aos tratados internacionais de hoje. Socialmente foram criadas as leis, com o objetivo de refrear o mal, transcritas em forma de códigos, ocasionaram as atuais legislações. Não obstante, com métodos tão superficiais, não foi possível eliminar de fato o mal que existe no ser humano. Conforme podemos ver, da era primitiva até hoje, os homens vêm lutando contra o mal em defesa do bem. Como o mundo tem sido infeliz por isso? Quantas pessoas de bem foram sacrificadas? Para aliviar tão grande sofrimento, apareceram grandes figuras religiosas. Como os fracos eram sempre atormentados pelos fortes e não tinham força suficiente para se defender, os religiosos, pelo menos, tentaram amenizar espiritualmente suas aflições e dar-lhes esperança. Ao mesmo tempo, para enfrentar o mal, ensinaram enfaticamente a lei da causa e efeito, na tentativa de fazer com que as pessoas se arrependessem. É inegável que obtiveram alguns resultados, mas não conseguiram mudar a situação geral. Por outro lado, no aspecto material, criaram-se as ciências, desenvolveu-se a cultura como uma tentativa de conter, através do seu progresso, a infelicidade acarretada pelo mal. Esse progresso da cultura foi muito além do que se esperava. Apesar disso, a cultura material não só foi inútil no sentido de conter o mal, seu objetivo inicial, como também acabou sendo usada para fins maléficos, gerando atos de crueldade cada vez maiores. Isso deu origem às guerras em grande escala e, por fim, acabou nascendo o pavoroso monstro da bomba atômica. Atingindo esse estágio, podemos dizer que chegamos a uma época em que se tornou impossível fazer a guerra. Falando sem reservas, é realmente uma ironia a cultura material ter progredido por meio da atuação do mal e ter se chegado a um tempo em que a guerra é impraticável. Naturalmente, é possível perceber que por trás de tudo isso está o profundo e misterioso plano de Deus. É evidente que tanto os que estão do lado da cultura espiritual como os que estão do lado da cultura material desejam um mundo perfeito, de paz e felicidade, mas isso ficou limitado ao ideal. Uma vez que a realidade não corresponde ao desejado, os intelectuais vivem cercados por um mar de dúvidas e de obstáculos. Entre eles estão aqueles que procuram a religião, a filosofia e outros meios para decifrar esse enigma. A maioria, no entanto, acredita que só o progresso científico resolverá tudo. O fato é que a humanidade continua sofrendo e sem perspectivas de quando vai encontrar a solução dos problemas. A partir de agora, escreverei em detalhes o que penso a respeito de como vai ficar o mundo no futuro. Se o mal é a causa fundamental da infelicidade humana, conforme dissemos, surge a seguinte dúvida: por que Deus o criou? Esta é a pergunta que mais tem atormentado o ser humano até os dias de hoje. Eis, porém, que finalmente Deus esclareceu a verdade que eu passo a apresentar. Em primeiro lugar, por que o mal foi necessário até hoje? Porque, através do conflito entre ele e o bem, a cultura material pôde progredir e se desenvolver até o estágio atual. Não é surpreendente? Não poderíamos sequer imaginar que, na realidade, esta é a verdade. Um exemplo disso é a guerra. A guerra ceifa milhares de vidas e, por ser tão trágica, constitui o maior temor do ser humano. Para este livrar-se desta catástrofe, usaram-se todos os recursos da inteligência
e nem precisamos dizer o quanto isso acelerou o progresso da cultura. Podemos fazer tal afirmativa porque a história nos mostra claramente que, após as guerras, a cultura fez enormes avanços, tanto nos países vencedores como nos vencidos. Todavia, se as batalhas chegassem ao extremo ou se prolongassem demasiadamente, os países envolvidos seriam aniquilados, o que representaria a destruição da própria cultura. Sendo assim, Deus as detém num certo ponto, fazendo com que a paz retorne. A alternância de períodos de guerra e períodos de paz é a própria imagem da história do mundo. Na sociedade, a situação é idêntica. Os criminosos e as autoridades vivem numa constante competição de inteligência. Os desajustes de relacionamento entre as pessoas também são decorrentes da luta entre o bem e o mal. No entanto, podemos entender que a solução dessas divergências contribui para o desenvolvimento da inteligência humana. Ora, se a cultura progrediu graças ao atrito entre o bem e o mal, vê-se que o mal, até hoje, foi realmente imprescindível. Contudo, precisamos saber que o mal não é eternamente necessário e que há um limite para ele. Vou explicar a esse respeito. Primeiramente, o mais importante é o objetivo de Deus, o governador do mundo. Em termos filosóficos, esta designação significaria ser absoluto ou vontade do universo. Jesus Cristo e outros líderes religiosos fizeram profecias sobre o fim do mundo, que na verdade significa o fim do mundo do mal, e que depois disso viria um mundo ideal, o paraíso terrestre, isento de doença, pobreza e conflito, o mundo de verdade, bem e belo, o mundo de Miroco, etc. Os nomes diferem, mas o significado é o mesmo. Para a construção de um mundo tão maravilhoso, é necessária uma preparação à altura que preencha todas as condições, tanto do ponto de vista espiritual quanto material. De acordo com o plano de Deus, a primeira condição era que o progresso material fosse alcançado, pois o progresso espiritual não está preso ao tempo, podendo ocorrer de uma só vez, ao contrário daquele que necessita de muitos e muitos anos. Para preencher essa primeira condição, ele fez com que inicialmente o ser humano ignorasse sua existência e se concentrasse apenas nos assuntos materiais. Foi assim que surgiu o ateísmo, que é a condição fundamental para a criação do mal. Este, então, ganhou força, infligiu maiores sofrimentos ao bem e, prosseguindo nessa luta, fez o ser humano cair no abismo do sofrimento. Todavia, o ser humano sempre se debateu na ânsia de sair desse abismo, o que desencadeou a força que impulsionou grandemente o progresso da cultura. Foi trágico, porém inevitável. Creio que puderam ter uma noção básica sobre o bem e o mal com o que foi escrito acima. Tendo finalmente chegado o tempo em que o mal não será mais necessário, ou seja, o tempo presente, a questão é seríssima. Não se trata de imaginação ou desejo, é a pura realidade. Acreditando ou não, o fato já está saltando aos nossos olhos por intermédio do extraordinário progresso da ciência atômica. Por conseguinte, se uma nova guerra eclodisse, não seria uma simples guerra, e sim a destruição total, a extinção da humanidade. Contudo, a realidade a que chegamos é até motivo de alegria, pois constitui o limite final para a atuação do mal. Como resultado, a cultura, da qual o mal sempre se utilizou até hoje, sofrerá uma reviravolta, ficando à inteira disposição do bem. Daí chegará a época do nascimento do tão almejado paraíso terrestre. Em 13 de agosto de 1952. Religião e mandamentos.
Assim como a política, as religiões também podem ter caráter liberal ou autoritário. A maioria das religiões tradicionais é do segundo tipo. Os inúmeros mandamentos que possuem, preconizando o que deve ou o que não deve ser feito, mostram que são opressoras, de caráter sujo. Nossa religião, por sua vez, quase não tem mandamentos e é realmente liberal. Os mandamentos da religião assemelham-se às leis da sociedade. O fato de o ser humano conter o mal por meio das leis não é o correto. Se o ser humano for realmente íntegro, esteja ele onde estiver, mesmo no local onde não vigorem leis reguladoras, jamais praticará o mal. Este é um verdadeiro ser humano. Os mandamentos podem ser considerados as leis das religiões. Caso se consiga praticar corretamente a fé apenas por meio deles, é porque a fé não é verdadeira. Apesar dessa observação, sabemos que, no tempo dos povos primitivos, sendo a inteligência humana pouco desenvolvida, não havia condições de se compreender realmente a religião. Por conseguinte, foi necessário controlar o mal por meio de mandamentos. Está claro, pois, que a religião de uma época de cultura elevada que avançara a ponto de levar o ser humano à verdadeira compreensão da vontade divina, não mais necessitará valer-se das punições chamadas mandamentos. Ela será, de fato, a religião capaz de construir o paraíso terrestre, o mundo de eterna paz. Em 17 de dezembro de 1949. O tempo presente e o mundo espiritual. Atualmente, o mundo enfrenta uma crise de grandes proporções jamais vista na história. Evidentemente, a ideia de que a Terceira Guerra Mundial é inevitável domina quase toda a humanidade, por ser um problema bastante sério que envolveria mais de 50 países. A extensão de seu impacto também seria sem precedentes. Esta é a imagem do mundo atual, que se projeta à vista de qualquer um. Todavia, o mundo espiritual é a origem de tudo o que ocorre neste mundo, e se não conhecermos sua realidade, evidentemente, não poderemos descobrir a origem dos problemas. Somente com essa compreensão teremos uma ideia mais clara quanto ao futuro e obteremos uma profunda paz de espírito. É sobre esse tema que vou discorrer. Para que o Supremo Deus, dentro de seu plano, pudesse construir o paraíso terrestre no futuro, foi necessário fazer com que a cultura material progredisse até determinado ponto. Nesse sentido, Deus criou o bem e o mal, e foi pelo atrito entre ambos que se alcançou o extraordinário progresso material da atualidade. Agora chegou-se a um passo do surgimento do paraíso. Isso é algo ao qual sempre me refiro, mas tive que fazê-lo novamente, pois as pessoas que nunca ouviram falar sobre o assunto teriam dificuldade de compreender o que vou expor a seguir. Desde que os seres humanos foram criados no mundo espiritual, ali mesmo, iniciou-se o conflito entre eles. Os mais fortes queriam apoderar-se de todas as regiões existentes na época, dominando-as conforme sua vontade. Para tanto, recorriam à violência, sem distinguir o bem do mal, tal como ocorre presentemente. Assim, pouco a pouco, a inteligência humana foi se desenvolvendo e, à medida que a população aumentou, a diminuição das lutas se ampliou, tendo-se chegado à atual situação. O plano de conquista da supremacia mundial foi elaborado há mais de 2000 anos, e seu chefe era certo espírito de dragão, de grande poder no mundo espiritual. Uma divindade foi influenciada espiritualmente por esse espírito que, utilizando os meios mais atrozes, quis manipular o mundo a seu bel prazer. Para atingir seu objetivo, recorreu indiscriminadamente a todos os meios e, durante algum tempo, achou que fora bem-sucedido. Todavia, ao alcançar 99% de seu objetivo, fracassou. Por fim, esse espírito recebeu severa punição do Supremo Deus e, por um tempo, arrependeu-se, voltando a ser uma entidade do bem.
Posteriormente, grandes personalidades de cada época foram influenciadas por tal espírito, que procurou levar a cabo seu plano de dominar o mundo. Fracassou sempre, mas não aprendeu a lição, e até hoje continua lutando tenazmente. Desde a antiguidade, as pessoas consideradas grandes personagens ou heróis se enquadram nessa descrição. A história nos mostra que, embora eles fossem muito poderosos na época, acabaram tendo um final infeliz. São exemplos disso César, Napoleão, Guilherme II, Hitler e outros. Creio que com o que escrevi, os leitores já tiveram uma noção sobre a origem da situação atual. Referindo-me aos personagens que mencionei, sempre digo que eles são os chefões, que têm o papel de destruir o mundo. Afinal, até agora, o mundo não era verdadeiramente civilizado, e mesmo o ser humano apresentava um lado selvagem. Em termos espirituais, a humanidade cometeu muitos pecados e acumulou impurezas. Portanto, a necessidade de uma ação purificadora surge ocasionalmente. Para isso, é preciso haver alguém que desempenhe o papel de destruição e também o de limpeza. Assim, compreenderão que o aparecimento de heróis que desempenham o papel de limpeza é igualmente uma manifestação do plano de Deus. Portanto, não adianta indignar-se ou perder a esperança. Para finalizar, vou escrever um pouco sobre a minha pessoa. No ano passado, de maio para junho, devido a um inesperado incidente, passei na prisão por momentos de sofrimentos impostos pela polícia. Nessa ocasião, fui atormentado pela legião do citado espírito de dragão, que influenciou espiritualmente os investigadores. Nos momentos em que eles se excediam, meu espírito protetor guardião interferia, e assim eu conseguia algum descanso. Embora fossem autoridades, na verdade, eles foram manipulados por esses espíritos. Passado algum tempo, quando eles se derem conta do que fizeram, sem dúvida se lamentarão e pensarão: por que será que eu fiz aquilo? Apresentei apenas uma pequena parcela a respeito do mundo espiritual, mas acredito que de alguma forma será uma referência útil. Na realidade, se eu tivesse me aprofundado mais, poderia ter elucidado o assunto melhor. Lamentavelmente, não poderei fazê-lo em virtude do plano divino. Em 25 de fevereiro de 1951. Escravos das tumbas? Quem ler este título poderá achá-lo bastante inusitado, mas, ao proceder à leitura do texto, por certo, concordará perfeitamente. O título se refere às pessoas que se satisfazem em preservar as velhas ideologias e a cultura que cheira a mofo, das quais não conseguem desvencilhar-se. É do conhecimento de todos que o ser humano não consegue se desfazer tão facilmente das tradições e costumes mantidos desde os seus ancestrais. É a essas pessoas que chamam de escravos das tumbas. Hoje em dia, quando tudo progride, de fato, aqueles que possuem tal tipo de pensamento são retrógrados. Em âmbito maior, os Estados Unidos e a Inglaterra de hoje são um exemplo disso. Não é necessário dizer que a prosperidade e o poderio dos Estados Unidos, atual líder do mundo, podem ser realmente considerados a maravilha do século XX. A origem disso está no extraordinário pensamento progressista do povo americano, que adota irrestritamente qualquer coisa que seja nova e melhor do que existia até então. Em contrapartida, a Inglaterra, embora sofra com seu arraigado pensamento conservador, chega até a se orgulhar disso. Isso fica claro ao observarmos a cidade de Londres. A beleza clássica de sua arquitetura é maravilhosa, mas a ausência da beleza das cidades modernas reflete a situação atual do país. Da mesma forma, mesmo em termos de Império Britânico, tem-se a impressão que toda aquela pujança de apenas meio século foi num passado longínquo. Outrora, dominando os 7 mares e controlando grande número de colônias, a Inglaterra auferia uma enorme renda sem precisar trabalhar.
De fato, não deve ser apenas os ingleses que sentem a diferença entre o passado e o presente. Por esses dois exemplos, fica muito clara a diferença entre o país que é escravo das tumbas e o que não é. Outros países no Ocidente, como o Egito, a Grécia, a Pérsia, a Espanha, Portugal e no Oriente, como a Índia, a China e a Coreia, vieram tendo o mesmo destino. O motivo é que ficaram presos aos tempos áureos, o que se tornou um obstáculo para a visão empreendedora e, em consequência, enfraqueceu aqueles países. Por essa razão, a história nos mostra muito bem o quanto ser escravo das tumbas é catastrófico, e nem a religião foge à regra. Um exemplo bem marcante é o budismo. Na Índia, berço do budismo, existem atualmente cerca de 300 mil fiéis, o que representa um fiel para cada 1.000 habitantes. Na realidade, é o mesmo que ele tivesse se extinguido. Na China, dizem que quase não existe nem sombra do budismo, e no Japão ele está por um fio. A seguir, vem o cristianismo, cujo apogeu se deu na Idade Média. A Igreja detinha o poder de julgar e condenar, de forma que é fácil imaginar seu domínio. Hoje, como todos sabem, talvez também por influência da cultura científica, tornou-se uma existência apenas simbólica. Pelos fatos citados, não é preciso dizer que as culturas se transformam com o passar do tempo. A teoria de Bergson sobre a evolução e criação contínua da vida deve referir-se a isso. A lei da evolução, que determina a queda do obsoleto e o avanço do novo, pode ser compreendida claramente observando-se o curso da história. Neste sentido, a civilização somente evoluirá com o surgimento de uma extraordinária linha de pensamento capaz de assumir a liderança de uma nova era. E, para tanto, é necessário surgir uma religião grandiosa que marcará a história. Sendo assim, afirmo que a nossa Igreja Messiânica Mundial é a que mais atende a esse requisito. Obviamente, a comprovação dessa verdade são as nossas muitas atividades de salvação realizadas em variados campos de atuação. Vou me omitir da enumeração de cada uma delas, pois logo perceberão isso se entrarem em contato com ela. Como sempre digo, aquilo que já foi feito por alguém, eu deixo a seu cargo. É por isso que todas as nossas atividades não foram empreendidas por ninguém até hoje. O que pretendo é ser pioneiro de um novo mundo culturalmente desenvolvido jamais sonhado. E tenho convicção de que esta é a missão que recebi dos céus. Evidentemente, conforme disse no título, o ponto fundamental é que estou atuando baseado em um pensamento que não é o de escravo das tumbas. Em 20 de maio de 1953. Liberdade na fé. No Japão, a liberdade religiosa foi estabelecida após a promulgação da nova Constituição, e por essa razão é desnecessário escrever sobre o assunto. Pretendo discorrer sobre a liberdade no âmbito da própria fé. No mundo inteiro, há inúmeras organizações religiosas, grandes, médias e pequenas, e como é do conhecimento de todos, cada fiel, sem exceção, considera sua religião superior e as demais, obviamente, inferiores. Por esse motivo, advertem veemente para não se ter contato com outras religiões. Dizem que elas são falsas, que o castigo que virá do Deus da sua religião é terrível e que não se poderá obter a salvação seguindo a dois senhores. Há religiões que são muito rígidas nesse aspecto. Existem missionários que tentam intimidar seus fiéis dizendo-lhes, por exemplo, que se mudarem de fé, sofrerão grandes infortúnios, doenças graves, perda da própria vida ou da família inteira, etc. Trata-se exatamente de recursos típicos de falsas religiões. Obviamente, tomando-se por base o senso comum, tais afirmações são absurdas, mas as pessoas, ao contrário do esperado, acreditam nelas e não conseguem tomar a decisão de abandoná-las.
Isso não se restringe às novas religiões, já que mesmo nas antigas e respeitadas ocorrem frequentemente situações semelhantes, o que é incompreensível. Analisando com atenção, veremos que a polêmica do livre pensamento não se restringe ao campo político ou social, pois parece que os grilhões do feudalismo persistem também no terreno das religiões. A partir desta realidade, gostaria de falar-lhes sobre a liberdade na religião. Promover vantagens para a entidade religiosa em detrimento dos fiéis, cerceando sua vontade, é um absurdo. Aliás, proferir palavras de intimidação com esse objetivo constitui uma ameaça condenável cometida em nome da fé. Como ilustração, citarei algo que ouvi de uma pessoa. Há muito tempo sou adepto fervoroso de uma religião, mas estamos sempre doentes sem nos livrar da pobreza. Por esse motivo, fui perdendo a fé e resolvi abandoná-la. Entretanto, o missionário que me atendeu disse coisas aterrorizantes. Sem saber como agir, venho pedir um conselho ao Senhor. Respondi-lhe que aquela religião, sem sombra de dúvida, não era verdadeira e que o melhor seria deixá-la o quanto antes. No entanto, parece que religiões como essa são numerosas na sociedade. Qual seria a razão dessas palavras de intimidação? Naturalmente, pode tratar-se de um recurso extremo para evitar a diminuição do número de fiéis. Há ainda outro motivo. Desde eras remotas, quando uma religião se sobressai, observa-se a tendência para o aparecimento de imitações. Eventualmente, isso ocorre até mesmo com a nossa igreja. Então, eu explico que a situação é semelhante à dos cosméticos. Quando são bem aceitos, surgem falsificações. Ora, se isto ocorre, é uma prova de ter sido bem recebida pelas pessoas, e achando graça, digo que não há qualquer problema. Parece que fato semelhante tem se passado no cristianismo, mas de forma diferente. Trata-se da advertência sobre a vinda do anticristo, do falso salvador, algo que pode ser tanto positivo como negativo. Isso porque, mesmo que surja o verdadeiro Salvador, poderá ser tomado como falso e as pessoas deixarão de ser salvas. O mais problemático é o grande número de pessoas que professam a fé de forma intensa, convencidas de que sua religião é superior às demais. Uma vez que de fato acreditam nisso, apenas elas próprias se contentam com sua salvação espiritual, mas essa salvação não é verdadeira. Isso porque, se elas não se salvarem também materialmente e não se tornarem pessoas que levam material e espiritualmente uma vida paradisíaca, não obterão a verdadeira felicidade. No entanto, percebe-se que são muitos os indivíduos que professam uma fé cega e desconhecem essa realidade. Por conseguinte, mesmo sendo ativos na fé, a maioria deles não consegue libertar-se da infelicidade. A propósito, quero fazer mais uma advertência. O motivo pelo qual uma religião proíbe seus fiéis de terem contato com outras talvez se deva ao receio de que eles encontrem uma religião superior à sua, e isso significa que existem fragilidades nessa religião. Logo, é necessário muita cautela. Sinto-me constrangido por parecer autoelogio, mas nesse ponto, a religião messiânica é de fato livre. Como nossos fiéis bem sabem, digo sempre que tenham bastante contato com quaisquer outras religiões. Naturalmente, é bom pesquisá-las, pois suas experiências se ampliarão proporcionalmente. Nessas circunstâncias, se encontrarem algo superior à religião messiânica, não há problemas em mudar de religião a qualquer momento, e isso jamais constituirá um pecado. Para o verdadeiro Deus, basta que a pessoa se salve e se torne feliz. Jornal Eico, número 177, em 8 de outubro de 1952. O Deus do Tempo.
Tudo o que existe, inclusive as coisas relativas ao ser humano, são regidas pelo Deus do tempo. O ininterrupto desenrolar da história em períodos de ascensão e decadência, as definições do que é bem e do que é mal, do certo e do errado, nada disso ocorreria fora do seu domínio. Nesse sentido, aquilo que agora é tido como um bem, daqui a alguns anos poderá ser um mal. Aquilo que hoje é considerado verdade poderá cair em desuso daqui a alguns anos por constituir uma inverdade. A história do passado nos mostra claramente que as coisas que atualmente estão no apogeu, no futuro, infalivelmente chegarão à decadência. Assim, dizem que não existem nem bem nem mal absolutos. Há também uma expressão antiga que afirma que o bem e o mal são duas faces da mesma moeda. Certamente, tudo isso é verdade. Um fato não muito distante é que até antes do término da Segunda Guerra Mundial, os japoneses acreditavam que não havia nada que superasse o amor à pátria e a lealdade ao imperador, e tratavam suas preciosas vidas levianamente. No entanto, como será que eles estão vivendo hoje em dia? Certamente, o resultado foi completamente contrário às expectativas da época, e diante do trágico destino enfrentado, acredito que tenham compreendido e gravado profundamente em suas mentes o quanto estavam equivocados. É claro que essa inversão ocorreu abruptamente com o fim da guerra. Por essa razão, não resta dúvida de que foi algo definido pelo próprio tempo. Há um exemplo muito ilustrativo que ocorreu em uma época não muito remota da nossa história e que não podemos deixar passar despercebido. Com a restauração da era Meiji, todos os senhores feudais da então próspera era Tokugawa acabaram perdendo o prestígio. Por outro lado, um simples estudante, um quase desconhecido, tornou-se ministro de Estado, fato que se assemelha muito à conjuntura atual. De que forma as pessoas encaram a decadência das classes privilegiadas do pré-guerra, como a família imperial, a nobreza e os milionários? Indubitavelmente, isso ocorreu graças ao Deus do tempo. O ensinamento da fundadora da Igreja Omoto, com o tempo, nem Deus pode, são palavras de profunda sabedoria. Por esse motivo, sinto que não seria inconveniente afirmar que o Deus do tempo é que rege tudo o que existe sobre a Terra. Pelas razões aqui expostas, não posso deixar de pensar que o ser humano precisa prestar mais atenção a este ser absoluto chamado tempo. Revista Tijo Tengoku, número 5, em 25 de junho de 1949. Senso de justiça. Não é necessário mencionar, mas seria muito natural discorrer sobre esse tema. Na verdade, atualmente, o que é óbvio está sendo muito negligenciado e eu, portanto, me sinto obrigado a escrever sobre isso. Observando todos os aspectos da sociedade, podemos dizer que quase não se vêem pessoas imbuídas do senso de justiça, as quais pensam exclusivamente em seus interesses em qualquer situação. Quando às vezes alguém fala em justiça, simplesmente é ignorado e tratado como antiquado, sendo até mesmo menosprezado. Então, se as pessoas procederem pensando só em si mesmas, será que as coisas correrão bem? Muito ao contrário do esperado, ocorrem mais fracassos e mais desgraças do que sucesso. Apesar de viverem essa situação repetidamente, sem desconfiarem de nada, levam a vida normalmente. Esta é a realidade do mundo atual. No entanto, a nosso ver, existe uma causa evidente que as pessoas não conseguem perceber. Qual seria essa causa? É justamente o que digo, a escassez do senso de justiça. A maioria dos seres humanos é prejudicada o tempo todo pelos maus pensamentos e, devido às máculas que envolvem sua alma, não conseguem enxergar o motivo dos fracassos e desgraças. Pela observação que venho realizando há longo tempo sobre a sorte ou a má sorte, não tenho dúvida sobre a sua compreensão.
onde se encontra então a causa fundamental da falta do senso de justiça. Sem dúvida, a causa é o desconhecimento da existência do mundo espiritual, que é invisível, mas existe verdadeiramente. Nesse mundo, existe a lei de Deus, que, diferentemente da lei dos homens, julga as ações humanas com severidade e sem parcialidade. Lamentavelmente, por não saber que isso ocorre, o ser humano, mesmo ouvindo falar, não consegue acreditar e, assim, cria a causa da própria infelicidade inconscientemente. Dessa forma, as pessoas, na maioria, são hábeis ao falarem, tentam mostrar apenas as aparências e sempre se esforçam arduamente, a fim de mostrar um valor muito além do que possuem realmente. Não obstante, isso é inútil, pois, como eu já disse, o olhar vigilante de Deus percebe o íntimo do ser humano e define sua boa ou má sorte, medindo com exatidão o bem e o mal. Se uma lógica tão evidente como essa deixasse de ser percebida pelas pessoas com baixo nível de instrução, ainda seria compreensível. Mas o que dizer das pessoas cultas e ilustres de alta reputação e fama? Isso se verifica porque elas enxergam apenas a parte exterior do mundo material e desconhecem o fundamental mundo espiritual que está na parte interna. Consequentemente, tentam espremer uma inteligência que não possuem e se esforçam para enganar as pessoas, achando que isso é ser esperto. Por esse motivo, podemos dizer que tais pessoas são dignas de piedade. A prova disso está nos resultados, que são sempre o inverso. Mesmo assim, não percebem que, na realidade, as coisas não lhes correm bem. Independentemente da classe social, pensam assim e, portanto, só tendem a crescer o número de criminosos e a insegurança social. Assim sendo, alguém, por mais que deseje realizar algo de útil na atual sociedade, encontra obstáculos que o levam ao fracasso. Apesar de seus esforços, passa por grandes dores em vão. Por vezes, acaba sendo alvo dos jornais ou ações judiciais. Considero as pessoas às quais me referi como um grupo de pessoas estúpidas e espertas, e tenho me esforçado o máximo com o desejo de despertá-las a todo custo. Para isso, evidentemente, não há outro recurso senão fazê-las reconhecer a existência de Deus, o que também tem sido muito difícil. Isto porque, na atualidade, quanto mais alta a posição social, pensa-se que o ateísmo é uma condição para alguém ser considerado culto. Desse modo, para fazer com que elas compreendam realmente, devemos criar uma oportunidade a fim de que possam presenciar os milagres. Eis porque, fazendo uso do poder que me foi concedido por Deus, atualmente tenho manifestado surpreendentes milagres e sinto-me feliz em saber que, finalmente, esse fato está sendo reconhecido pela sociedade. Explicando melhor o princípio acima exposto, a justiça em si é o próprio Deus e a maldade é o próprio Satanás. Portanto, Deus é a justiça e Satanás a maldade. Em sua essência, Deus aprecia a felicidade e Satanás a desgraça. Por essa razão, a felicidade ou a infelicidade do ser humano dependem da sua maneira de pensar. Portanto, o fundamental é compreender essa verdade do fundo do coração. Por essa razão, ninguém poderá ser feliz se não se fundamentar no senso de justiça. Vemos, portanto, que não há nada mais prejudicial que o mal. Costumo sempre afirmar: pessoa má, teu nome é tolice. Se as pessoas compreenderem essa verdade, poderão, a partir de agora, percorrer o caminho da felicidade. Entretanto, para isso ocorrer, existe uma condição. Quando se fala em justiça, existem dois tipos, a não verdadeira e a verdadeira. A primeira é a justiça menor, de interesses individuais. A média, não sendo verdadeira, se interessa prioritariamente pelo próprio grupo social e nação. Todavia, a segunda é a justiça ampla,
que é a verdadeira e tem a humanidade como prioridade. Por exemplo, a fidelidade aos pais e ao imperador, no fundo, possui um princípio egoístico, constituindo a justiça não verdadeira. O Japão foi derrotado na recente guerra porque se baseou em uma justiça não verdadeira, que visava apenas ao próprio benefício. Somente a justiça ampla, que objetiva benefícios para o mundo inteiro, é que proporciona a eterna prosperidade. Esta é a verdade. Evidentemente, o mesmo pode ser dito em relação à religião. O atual declínio das grandes religiões, como o budismo e o cristianismo, é porque, embora pareça que atuavam com ampla justiça, incorreram em algumas falhas das quais ambas não tinham compreensão até então. No entanto, e todos nossos fiéis sabem disso, a Igreja Messiânica tem por lema a construção do paraíso terrestre, isento de doença, pobreza e conflito, e sua verdadeira intenção é beneficiar a humanidade. Em outras palavras, isso significa que ela é a realizadora da verdadeira e ampla justiça. Jornal Eico, número 240, em 23 de dezembro de 1953. A característica peculiar da salvação da Igreja Messiânica. Título anterior: Características da salvação pela Igreja Messiânica Mundial. A missão da nossa Igreja é salvar as pessoas que estão sofrendo no inferno, conduzindo-as ao paraíso e, por meio disso, fazer surgir uma sociedade paradisíaca. Para salvar o próximo, o ser humano precisa primeiramente elevar-se ao paraíso e tornar-se seu habitante. Assim, ele poderá conduzir o próximo ao paraíso e salvá-lo. Ou seja, colocar uma escada do paraíso até o inferno, estender as mãos para ajudá-lo a subir, degrau por degrau. É nesse ponto que nossa religião difere de todas as religiões até hoje, sendo inclusive o seu oposto. Como todos sabem, desde a antiguidade, os religiosos vêm se contentando com o mínimo necessário à sua subsistência e entregando-se a práticas ascéticas. Uma vez que se colocam numa posição infernal para salvar o próximo, usam a escada em sentido contrário, isto é, empurram os necessitados de baixo para cima, ao invés de puxá-los do alto. É fácil calcular o duplo esforço exigido. Entretanto, não havia alternativa, visto que o paraíso ainda não estava pronto. Isto ocorria devido à prematuridade do tempo, ou seja, o mundo espiritual ainda se encontrava na era da noite. Contudo, a partir de 1931, o mundo espiritual vem se transformando gradualmente em dia, tornando a construção do paraíso mais fácil. Todavia, não é o ser humano que o constrói, é Deus. Por conseguinte, a obra progride à mercê do tempo, bastando ao ser humano agir de acordo com a vontade divina. Em outras palavras, Deus traça o plano, coordena e utiliza livremente um grande número de pessoas. A ideia exata que se pode ter da minha função é a de mestre de obras. Nossos fiéis sabem perfeitamente que estou construindo o modelo do paraíso como uma das atribuições dessa função. Dessa forma, em momentos e locais inesperados, aparecem-me pessoas querendo vender suas terras. Assim que percebo a vontade divina de adquirir determinado terreno, surge a quantia necessária sem que eu empregue o mínimo esforço. Logo a seguir, exatamente do modo como imaginei, consigo os melhores projetistas, engenheiros e construtores, bem como o material de que necessito na quantidade certa. Oportunamente, alguém traz uma árvore e já existe um lugar apropriado para ela. Às vezes, ao receber dezenas de árvores de uma só vez,
fico sem saber como agir. Interpretando que isso foi feito por Deus, planto-as e constato que elas se encaixam maravilhosamente no jardim, sem sobrar nem faltar. Sempre que isso ocorre, não posso deixar de sentir claramente que tudo é realizado por Deus. Se desejo colocar uma pedra ou uma planta em determinado lugar, elas me são entregues dentro de 1 ou 2 dias no máximo. O que vem a ser todas essas ocorrências senão milagres? Caso eu começasse a enumerá-las, não acabaria mais. E o que expus agora não passa de uma pequena parte. Com o tempo, pretendo escrever mais a respeito. Este artigo tem como objetivo ajudar os leitores a compreender que não é o ser humano que realiza, que ele é levado a fazer tudo de acordo com o plano de Deus. Pelos fatos relatados, fica bem claro que a vontade de Deus é construir um modelo como passo inicial da construção do paraíso terrestre. Contudo, isso não é o bastante. É preciso que cada indivíduo se torne um habitante do paraíso, e agora é chegado o momento em que isso é possível. Naturalmente, o lar também se tornará paraíso, e todos virão a ter uma vida paradisíaca. Somente assim poderemos puxar as pessoas do inferno e trazê-las à salvação. Eis a razão por que aconselho os fiéis a criar o máximo possível um ambiente ao seu redor sem sofrimentos, pois isto está de acordo com a vontade de Deus. Enquanto não se conseguir eliminar os 3 infortúnios, doença, pobreza e conflito, não se poderá salvar outras pessoas verdadeiramente. É preciso saber que isso não era possível durante a Era da Noite, mas hoje já o é. Terminou a época dos sofrimentos a que Buda Sakyamuni se referiu. Se as pessoas compreenderem esta verdade, sentir-se-ão tomadas por uma alegria infinita, jamais vivenciada pela humanidade. Em 5 de outubro de 1949. A verdadeira paz interior. Fala-se muito em paz interior, e me parece que as pessoas acham que esse estado se limita ao aspecto emocional. Contudo, essa forma de pensar constitui um grande erro, posto que para se obter a verdadeira paz interior, obviamente, é preciso incluir o fator material. Pensem bem, se houver um que seja dos 3 infortúnios, doença, pobreza ou conflito, onde estará a paz? Quando as pessoas estiverem convictas de que durante a vida não terão preocupações com doenças, não ficarão pobres e tampouco haverá a possibilidade de se envolverem em conflitos, aí sim elas terão a verdadeira paz interior. Hoje em dia, porém, possuir essas 3 condições não passa de um sonho, e diríamos que provavelmente não existe no mundo inteiro uma só pessoa assim. Observando ao nosso redor, logo percebemos que nada ocorre conforme desejamos. As coisas desagradáveis sobrevêm sucessivamente e as boas só de vez em quando. O mundo em que vivemos é o próprio inferno. No que se refere à saúde, por exemplo, não sabemos quando vamos ficar doentes. Um simples resfriado tanto pode acabar logo, como também pode complicar e causar uma doença grave. Portanto, não podemos ficar despreocupados pensando tratar-se apenas de um resfriado. Segundo a medicina, os micróbios estão em toda parte, por esse motivo, é impossível saber quando vamos contrair uma doença contagiosa ou quando um bacilo da tuberculose vai nos atacar. Consequentemente, as autoridades são muito exigentes em matéria de higiene, aconselhando-nos a manter tudo limpo, a não comer nem beber em demasia, a fazer gargarejo ao voltar da rua, a lavar as mãos antes das refeições, a prestar atenção nos alimentos e outras medidas semelhantes. São tantas as advertências que chega a nos incomodar. Levar tudo isso em consideração é o mesmo que viver em uma sociedade assolada pelo medo. Na maior parte dos casos,
A pobreza e os conflitos provêm de problemas financeiros, que, por sua vez, se originam da doença. Assim, é óbvio que, se não nos tornarmos verdadeiramente sadios, jamais conseguiremos a tranquilidade absoluta. Talvez as pessoas achem isso inviável, mas se for de fato possível, não será uma extraordinária boa nova? Eu asseguro que é possível sim. A Igreja Messiânica surgiu com tal finalidade e afirmo que, além dela, não existe outra capaz de fazê-lo. Em 10 de dezembro de 1952.